dormem? As girafas dormem muito pouco, cerca de 2 horas por dia, e normalmente dormem de pé. Já as baleias desligam só metade do cérebro de cada vez, para que elas consigam subir até a superfície para respirar. As corujas dormem durante o dia, empoleradas ou deitadas em galhos e lugares escondidos. Já os morcegos dormem durante o dia de cabeça para baixo. Os flamingos dormem em pé em uma perna só e deitados no próprio corpo. Já as onças dormem de 10 a 12 horas por dia e conseguem descansar em cima de galhos super finos. Os elefantes dormem de 2 a 4 horas por dia e conseguem dormir em pé, mas deitam quando realmente querem descansar. E por fim, os mosquitos não dormem que nem a gente, mas entram em estado de repouso, em que eles ficam parados economizando energia até voltarem a voar. Como pessoas de 100 anos atrás achavam que o mundo seria hoje? Um jornal de 1925 publicou como eles achavam que 2025 seria. Eles achavam que um dia normal de trabalho ou escola duraria só 4 horas, porque eles achavam que a eletricidade deixaria as pessoas mais produtivas. Também previram que todo mundo seria lindo e achavam que os concursos de beleza seriam extintos, porque seria difícil escolher ganhadores se todo mundo fosse bonito. Esse eles erraram feio. A expectativa de vida, de acordo com eles, seria 300 anos, pela evolução da medicina. Quem iria querer viver 300 anos? Também achavam que as mulheres pintariam os dentes de preto e raspariam a cabeça. E a única coisa que eles acertaram é que os Estados Unidos teriam uma população de 300 milhões de pessoas. E é mais ou menos o que eles têm hoje. Como escapar de areia movediça? Apesar de ser bem comum nos filmes, é praticamente impossível que você se afogue em areia movediça, porque ela é mais densa que o corpo humano. Por isso, ela não vai te puxar 100% para baixo. As suas pernas vão ficar presas, mas o ar dos seus pulmões vai manter a parte de cima do seu corpo livre. Para liberar a parte de baixo do seu corpo, comece a mexer uma das suas pernas em um movimento circular. Isso vai criar pequenos bolsões de ar que vão começar a amolecer a areia. E criando esse espaço para se mexer, você vai conseguir tirar a primeira perna. Agora, ajoelha com a perna livre para distribuir o seu peso. E depois, repita o mesmo movimento circular com a perna que ainda tá presa, liberando ela. E parabéns, você sobreviveu à areia movediça. Como sempre ganhar no Uno? Nunca jogue mais 2 ou mais 4 no começo da partida, porque é bem provável que as outras pessoas também tenham essas cartas e façam você comprar várias. Se um jogador tiver com só 2 cartas, converse com ele sobre um assunto muito interessante. Assim, quando for a vez dele, ele vai estar distraído e vai esquecer de falar Uno. Se você tiver com 2 cartas e uma delas for pra trocar de cor, nunca escolha a cor da sua última carta, porque assim as pessoas vão fazer de tudo pra não chegar nessa cor. Por fim, se você tiver um mais 4, sempre guarde ela pro final. Ao ver que você só tem uma carta, as pessoas vão começar a jogar mais 2 loucamente pra fazer você perder. E o mais 4 vai te proteger disso. Você vai perder todos os seus amigos, mas vai ganhar a partida. Como seria sua infância nas piores épocas? Na Idade Média não existia o conceito de infância, então você seria tratado como um mini adulto. Por isso, trabalharia o dia todo e teria responsabilidades. Mas tem piores. Na Grécia Antiga, os recém-nascidos eram isolados por 5 dias pra ver se sobreviviam. E se sim, eram os que mereciam ser criados. Em Esparta, você teria sido recrutado aos 7 anos pra treinamentos militares intensos que iam até os 20 anos de idade. Também aos 7 anos, no Império Azteca, você seria colocado em uma escola pública, onde os castigos por se comportar mal eram bem intensos, como por exemplo inalar fumaça de pimenta. Na pré-história, você teria ido caçar com seu pai e depois participaria do cozimento dos animais. Desde os 4 anos, você ajudaria em tarefas como cuidar dos animais, coletar frutas e buscar lenha. Já durante a Primeira Guerra Mundial, as crianças trabalhavam em fábricas desde os 6 anos para suprir a falta de adultos em casa. E você aí chateado porque perdeu mais uma no Fortnite. Como seu corpo realmente funciona? É assim que um machucado se cura durante 30 dias, plaquetas estancam o sangramento, fibroblastos produzem colágeno e o tecido novo, e a cicatriz se forma. Esse aqui é o crescimento da sua unha durante um ano inteiro. Em média, se você não cortasse ela nunca, sua unha cresceria 5 centímetros todos os anos. É assim que um aparelho funciona quando tá alinhando seus dentes. E só quem usa o aparelho sabe a dor que é ver isso aqui acontecendo. Não recomendo. E por fim, essa é a visão do que acontece no seu corpo quando você começa a transpirar. Meio fascinante, meio nojento. Principalmente nojento. Como sobreviver ao cair de um toboágua? Só 90 minutos depois de um parque aquático abrir na Califórnia, um menino resolveu usar o toboágua. Mas quando
quando chegou no final, ele começou a deslizar rápido demais e as suas costas começaram a ultrapassar a borda do toboágua e caiu pra fora. No Texas, um homem estava descendo o toboágua particular de um amigo e quando chegou nas curvas mais desaceleradas, usou sua mão pra tentar se segurar, mas isso não funcionou e ele foi arremessado pra fora. Felizmente, os dois sobreviveram, mas tinham uma coisa em comum. Em toboáguas, você precisa cruzar as pernas, mas nenhum deles fez isso. Se o menino tivesse cruzado as pernas, ele provavelmente não cairia pra fora. E o mesmo vale pro homem. E por via das dúvidas, cruza os braços também. Se o homem tivesse feito isso, o corpo dele não ficaria desequilibrado e ele não cairia pra fora. Então fica a dica. É assim que os sons de jogos são feitos. O som bizarro da aranha do Minecraft, na verdade, é um chuveiro, ligando e desligando. E quando você coloca um item numa moldura, isso é uma escova de cabelo. E os sons esquisitos que o Villager faz realmente são só um cara fazendo barulhos bizarros mesmo. Adorei! Pra fazer o som das fogueiras em Roblox, não gravaram fogo real. Só apertaram plástico bolha e o som ficou perfeito. Já o som de pular é um pedaço de pau batendo no ar. E por fim, o som dos mascotes andando é, na verdade, aqueles brinquedinhos de cachorro. É assim que os sons de jogos são feitos. O som bizarro da aranha do Minecraft, na verdade, é um chuveiro, ligando e desligando. E quando você coloca um item numa moldura, isso é uma escova de cabelo. E os sons esquisitos que o Villager faz realmente são só um cara fazendo barulhos bizarros mesmo. Adorei! Pra fazer o som das fogueiras em Roblox, não gravaram fogo real. Só apertaram plástico bolha e o som ficou perfeito. Já o som de pular é um pedaço de pau batendo no ar. E por fim, o som dos mascotes andando é, na verdade, aqueles brinquedinhos de cachorro. Como surgiram as superstições? Começaram a falar que quebrar espelho dá azar, porque eles eram feitos com mercúrio, que é tóxico. Então, se ele quebrasse, soltava vapores que eliminavam uma família inteira. E 7 anos é o tempo que esse envenenamento levava pra fazer efeito. Passar debaixo da escada era bem perigoso, porque era comum cair em ferramentas pesadas de cima dela, que caía na cabeça das pessoas e levava elas de arrasta. Começaram a bater na madeira como uma forma de testar a resistência de prédios e casas, antes de entrar neles. Se o som fosse oco, a madeira podia estar podre ou fraca e podia cair em cima de você. Por fim, derrubar sal era considerado uma sorte, porque sal era extremamente caro. Então, derrubar ele significava rasgar dinheiro, que é azar pra caralho. Como surgiram as superstições? Começaram a falar que quebrar espelho dá azar, porque eles eram feitos com mercúrio, que é tóxico. Então, se ele quebrasse, soltava vapores que eliminavam uma família inteira. E 7 anos é o tempo que esse envenenamento levava pra fazer efeito. Passar debaixo da escada era bem perigoso, porque era comum cair em ferramentas pesadas de cima dela, que caía na cabeça das pessoas e levava elas de arrasta. Começaram a bater na madeira como uma forma de testar a resistência de prédios e casas, antes de entrar neles. Se o som fosse oco, a madeira podia estar podre ou fraca e podia cair em cima de você. Por fim, derrubar sal era considerado uma sorte, porque sal era extremamente caro. Então, derrubar ele significava rasgar dinheiro, que é azar pra caralho. Como um gringo que não fala português escuta você falando? Criaram um áudio que simula exatamente isso. Ele tem palavras que parecem muito português, mas sem nenhum significado real, que replica exatamente como um estrangeiro escuta o português. Todo chocozinho paliso capando de barulho. De opel, né? Então, que fez? Que eu falando disse. Braidine com M1. Sozinho. M1. Você conseguiu entender alguma coisa? Como um gringo que não fala português escuta você falando? Criaram um áudio que simula exatamente isso. Ele tem palavras que parecem muito português, mas sem nenhum significado real, que replica exatamente como um estrangeiro escuta o português. Todo chocozinho paliso capando de barulho. De opel, né? Então, que fez? Que eu falando disse. Braidine com M1. Sozinho. M1. Você conseguiu entender alguma coisa? Como um gringo que não fala português escuta você falando? Criaram um áudio que simula exatamente isso. Ele tem palavras que parecem muito português, mas sem nenhum significado real, que replica exatamente como um estrangeiro escuta o português. Todo chocozinho paliso capando de barulho. De opel, né? Então, que fez? Que eu falando disse. Braidine com M1. Sozinho. M1. Você conseguiu entender alguma coisa? Pra que lado o cavalo tá andando? Ele tá indo pra frente ou pra trás? A resposta é difícil, porque essa é a ilusão mais polêmica de todas. 80% das pessoas veem ele caminhando pra frente, mas algumas insistem que ele tá caminhando pra trás. E dependendo do que o seu cérebro quer ver, você consegue ver as duas coisas. E apesar dessa discussão já durar um tempo, ninguém consegue descobrir a verdade. E dizem que se você curtir o vídeo, ele começa a andar pro lado contrário. O que você viu? Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita
vê assim. E se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante, mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda. E com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim. E se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante, mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda. E com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim. E se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante, mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda. E com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim. E se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante, mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda. E com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Crianças geniais que venceram o sistema. Essa menina sempre queria jogar no celular da mãe, mas ela não tava deixando. E por isso bloqueou a tela com reconhecimento facial. Mas isso não ia impedir a menina. Ela simplesmente apontou o celular pra uma foto da mãe. Ele desbloqueou e ela jogou seu joguinho. Esse menino queria muito um jogo de simulação de corrida, mas não tinha dinheiro pra comprar o volante e o pedal pra jogar. E ele simplesmente fez eles com papelão, completamente funcionais. Já esse se vestiu idêntico à sua mãe pra recuperar o celular que o professor tinha tirado dele. E o melhor foi que funcionou. Não sei como, mas funcionou. O pai desse menino falou que se ele conseguisse pegar a nota sem encostar na garrafa, ganharia o dinheiro. Ele então falou pro pai que não tinha como, porque a garrafa tava colada na mesa. O pai então levantou a garrafa pra mostrar que não. E foi aí que ele pegou a nota. Gênio. Crianças geniais que venceram o sistema. Essa menina sempre queria jogar no celular da mãe, mas ela não tava deixando. E por isso bloqueou a tela com reconhecimento facial. Mas isso não ia impedir a menina. Ela simplesmente apontou o celular pra uma foto da mãe. Ele desbloqueou e ela jogou seu joguinho. Esse menino queria muito um jogo de simulação de corrida, mas não tinha dinheiro pra comprar o volante e o pedal pra jogar. E ele simplesmente fez eles com papelão, completamente funcionais. Já esse se vestiu idêntico à sua mãe pra recuperar o celular que o professor tinha tirado dele. E o melhor foi que funcionou. Não sei como, mas funcionou. O pai desse menino falou que se ele conseguisse pegar a nota sem encostar na garrafa, ganharia o dinheiro. Ele então falou pro pai que não tinha como, porque a garrafa tava colada na mesa. O pai então levantou a garrafa pra mostrar que não. E foi aí que ele pegou a nota. As crianças mais ricas do mundo. Os youtubers Ryan Kaji e Like Nasha ganharam a sua própria fortuna e têm 100 milhões de dólares cada, por causa dos seus canais. Mas ainda mais ricos estão os youtubers Vlad e Nick, que juntos têm mais de 300 milhões de dólares. Herdeiros da família Kardashian. Northwest tem 375 milhões de dólares em investimentos, enquanto a Stormi tem 400 milhões, que a sua mãe guardou pra ela. A filha da Beyoncé e Jay-Z, Blue Ivy, tem um patrimônio de 750 milhões de dólares e já tá sendo preparada pro sucesso, tendo escrito até músicas pra Disney. A criança famosa mais rica é a Risa Atlon, filha da Rihanna e A$AP Rocky, que com só 2 anos já tem 850 milhões de dólares. E pra quem acha que isso é muito, o príncipe Jorge tem um total de 3,6 bilhões de dólares, fazendo todos esses parecerem pobres. Mas a criança mais rica de todas é a princesa Charlotte, com 5 bilhões de dólares, da sua herança e participação em terras, artes e no trono real. Crianças que chamaram a polícia por motivos insanos. Um dia, um menino de 4 anos ficou extremamente chateado com a mãe dele, porque ela tomou o seu sorvete. E com raiva, ele ligou pra polícia pra denunciar o crime. My mom is in bed. Come and get my mommy. O menino tava tão desesperado na ligação que eles resolveram ir até a casa pra ver o que tava acontecendo. Chegando lá, o menino confirmou o crime. Did you call the police? Yeah, Is it because you didn't get ice cream yet? I didn't get ice cream. So is that why you're upset? Yeah. O menino de 10 anos tinha que fazer sua tarefa de casa, mas não tava conseguindo. A mãe então disse que se ele precisasse de ajuda era pra chamar alguém. E ele chamou a polícia. 911, what's the address of your emergency? I'm 10 years old and I'm working on my math homework right now, and I can't figure out what 71 divided by 3052 is. I could try to help you. A melhor parte é que eles realmente ajudaram. Por fim, uma menininha tava muito feliz com uma notícia, mas não tinha ninguém pra contar. Ela então contou pra polícia. How can I help you? Good. What do you want to tell me, Lene? We went to Disney on Ice. You went to Disney on Ice? Yes.
Just wanted to tell you something. Crianças que chamaram a polícia por motivos insanos. Em 2019, um menino de 5 anos estava em casa e acabou ficando com fome. Ele então ligou pra polícia e pediu pra eles entregarem um McLanche feliz na sua casa, porque ele não sabia o número do restaurante. Hi, is this McDonald's? McDonald's? No, this is the Mesa Police Department. Can I get one with that meal? E a melhor parte foi que eles realmente entregaram. Em 2016, um homem foi com seu filho comprar um carro novo. Saindo da loja, ele ficou tão feliz que acabou furando um sinal vermelho. Só que o menino sabia que isso era proibido. E por isso ligou pra polícia quando chegou em casa, pra dedurar o crime do seu pai. Daddy, one passed a red light. It was in the brand new car, my mommy's car. Yeah.